Olá, eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje nós vamos ter uma conversa aqui em dose dupla. Nós vamos conversar com dois jovens profissionais da área da fotografia, mas que já são empreendedores e eles juntos montaram a Murano Narrativas Visuais. O que é isso? Bom, é o que a gente vai saber agora, conversando com o Lucas Melo e a Valentina Monteiro. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Prazer receber aqui, estar aqui presente, né, nessa conversa maravilhosa aqui no Business Cast. Que bom. Olha, por aqui já passaram muitas pessoas, né? Quem nos acompanha sabe perfeitamente do que eu estou falando. Aqui passou gente até com 80 anos de idade. Mas de umas 2 semanas para cá começou a aparecer gente jovem, né? E ontem eu conversando com uma escritora de 28 anos, eu digo, foi tão gostoso que até eu me senti jovem, né? Eu rejuvenesci conversando aqui com a nossa amiga, que é a Carolina Vedonato. Olha o nome, né? Vedonato. Nome de escritora. Nome Nome de escritora. Olha aí. Tá aí, nome de escritora. Ela é piúcha, ela é filha de piauienses com gaúcho, né? De uma piauiense com um gaúcho. Mora no sul do estado, lá em Gilboés, mas tem uma mente maravilhosa. Talvez, porque assim como você, ela também estudou aqui, fez direito. Ah, que bacana. Né? Mas o fato é que ela decidiu dar uma pausa no direito. Ela chegou a trabalhar, mas hoje ela se dedica a escrever. E eu quero saber de vocês, como é que foi? Já antecipei aqui que o Lucas Melo fez direito. Fiz direito, formado em direito. Como é que foi? Me fala aí da tua trajetória. Perfeito. Na verdade, no finalzinho do ensino médio ali, ocorre aquele momento de você se encontrar, né? Você vai, fala com os amigos, a família, os professores. E na verdade eu tinha uma vontade de fazer ciência da computação, porque eu gostava de jogos. Ah, assim. isso é bom. Meu filho só fala nisso. É muito bacana essa questão de você conseguir criar uma coisa, um sistema para as pessoas conseguirem jogar. E talvez siga, sem querer te cortar, já te cortando, porque Lucas, eu tenho um enteado chamado Lucas Mateus. Belo nome, E né? o Lucas formou-se em ciência da computação, né? Que legal. Em TI, e já trabalha na área e não falta emprego para ele, né? É muito bacana. A gente também tem uns amigos na área também, inclusive um amigo que recentemente está fazendo umas entrevistas para fora, que a demanda ela é mundial, né? E estava nessa questão da ciência da computação, até cheguei a prestar vestibular, passei, mas estava no 2º ano, decidi cursar o 3º ano do ensino médio. E no 3º ano do ensino médio teve a mudança que ia seguir direito. Meu pai também sempre gostou muito, minha mãe apoiou muito. Entrei no curso de direito, é um curso muito bom. Se o curso não fosse bom, eu não teria terminado, né? Mas o que me fez permanecer no curso não foi... Eu senti que o direito, na parte que eu gostava, eu senti um aspecto na parte do litígio muito forte. Uma pessoa ganhar, consequentemente outra pessoa perderia. E isso foi uma coisa que sempre me pegou muito. E eu encontrei no direito a mediação de conflitos, que foi uma coisa, foi um instituto que me abraçou. Todo mundo muito. perde, mas perde menos e perde satisfeito, né? Porque na verdade, todo mundo ganha, termina conversa, ganhando todos, né? Todo mundo participa. Todo mundo participa, é maravilhoso. Inclusive, fiz o curso de mediação, terminei virando conciliador e mediador judicial pelo estado do Maranhão. E segui lá um pouco tempo trabalhando no Sejusc de lá, só que no meio do curso eu senti uma desconexão com a carreira e eu entrei no momento de entender o que eu queria e fiquei num momento realmente complicado, né? E nesse momento complicado surgiu a fotografia. Foi uma coisa que trouxe uma luz para mim, foi um exercício, você treinar o seu olhar, entender o que você está sentindo. Tenho pessoas na minha família que são fotógrafos. Tem um tio que é um fotógrafo há mais de 40 anos, hoje em dia está aposentado, é o Davi Melo. Também tem um primo que ele também tem produtor hoje em dia, tem mais de 15 anos na fotografia, que é o Renan Melo também. São pessoas que estão na minha família que também me inspiraram muito. Eu segui esse caminho e eu continuei, né? Continuei fotografando. E juntando dinheiro, você comprou uma máquina, comprou uma lente, aí você vai testando, fotografando a família, os amigos, chama pra fazer.
Opa, pode continuar. Vou desligar aqui o que não deveria estar ligado. Tá certinho. Pode continuar. Certinho. Você chama a família, chama os amigos para poder fazer os testes, fazer as coisas. E você vai testando e treinando. E você, nesse processo todo, eu fui me encontrando. Foi surgindo as oportunidades. Calma, mas não fala ainda da Murano, não. Que agora eu quero saber um pouco da Valentina com 2 L's. Eu só sei que da Valentina até agora, gente, eu só sei que ela nasceu no mesmo dia que eu. Lógico, anos-luz. Eu anos atrás e ela nasceu há 2 décadas, eu imagino. Valentina, e você? Como é que chegou nessa história da fotografia? Eu sei que você também começou em outro curso que não tem nada a ver com a fotografia. Aliás, 2, né? Que é a arquitetura e a... moda. E aí, como é que foi? Me fala do comecinho, que nem ele fez. Pronto. Chegando até o ponto dele, como é que a gente se encontrou. Eu saí da escola querendo fazer arquitetura. Eu tinha certeza que era arquitetura, era o que eu queria, era o meu curso. E aí eu entrei na arquitetura, iniciei uma universidade. E aí, nesse meio tempo, eu prestei o vestibular também no Enem. E aí eu passei pra moda, cursando arquitetura. E eu sempre tive essa identificação com moda muito forte. Apesar de eu gostar muito de arquitetura, eu falei, eu tenho um tempo, tá dando certo, eu vou fazer moda também. E aí eu comecei a fazer os 2 cursos juntos. Fiz arquitetura e estava fazendo moda. E eu gostava dos 2. Só que eu comecei a ter problemas com a universidade de arquitetura. Eu tive que mudar de universidade. Aí eu mudei uma vez. Aí eu continuei fazendo moda, estava dando tudo certo. E aí quando eu mudei de universidade, me voltaram de período. Então, eu tive... As grades não batem, Isso, né? eu tive que começar de novo. Comecei do primeiro período. E eu já tinha feito 2. Aí comecei de novo, fui indo. Tive que mudar de universidade de novo. E aí, quando eu mudei, eu tive que voltar novamente de período. E aí, essa mudança de universidade acabou me deixando mais... acabei perdendo o interesse pela universidade, não foi nem pela arquitetura. Eu gostava de arquitetura, mas eu já estava fazendo moda e eu via moda um universo ali. Eu comecei a fazer moda porque eu pensei que seria um passo mais perto da fotografia de moda. Falei assim, eu tô lá e já tenho um passinho a mais, eu vou aprender fotografia lá. Porque ao contrário do Lucas, eu não tinha ninguém... Não tinha nenhuma ideia de como é que entrava nesse ramo, como é que eu chegava lá, onde é que eu encontro uma câmera. Então eu pensei, eu vou em fotografia, lá vai ter fotografia de moda e eu vou entender um pouquinho mais, vou chegar um pouquinho mais perto. E aí acabou que veio a pandemia acabou tudo, e aí eu... Zerou de novo. Zerei, aí eu desisti da arquitetura, não aguentava mais voltar de período e não ver evoluir, não sair daquele patamar que eu nunca passava dele, que era o 5º período. Eu chegava no 5º período, voltava a chegar... Aí eu desisti. Acabei desistindo da arquitetura e segui com a moda. E aí a moda foi realmente me aproximando da fotografia, foi me aproximando de cenários, foi me aproximando de composição, de cores, de tudo, todo aquele universo que hoje é o que a gente trabalha também. Eu observo que você fala uma coisa bem interessante, Valentina, que é assim, às vezes as pessoas, elas não estão naquele meio, aí desistem dos sonhos. Sim. Você não, mesmo não estando ainda vivenciando isso, não conhecendo isso a fundo, mas você tinha um sonho, você tinha um propósito, né? E aí você correu atrás dele. Eu procurei uma maneira mais fácil de chegar lá, assim, eu não conseguia... Na época que eu entrei na universidade, não tinha nenhum curso de fotografia aqui, do meu conhecimento, pelo menos eu não fui atrás, não achei nenhum, eu falei, não, então eu vou para a universidade, o que eu posso? Jornalismo ou moda? Eu me identifico muito mais com moda, sempre me identifiquei. Então, a gente queria começar com fotografia de moda. Então, vamos lá, vamos para moda. E realmente me aproximou. Foi um passo, vários passos à frente nessa parte de fotografia. Abriu minha mente para isso. Apesar da arquitetura também. Várias matérias eu consegui dispensar de um curso para o outro, porque são cursos muito parecidos inicialmente. Os primeiros períodos eles falam muito sobre cores, sobre composição, sobre geometria e a fotografia também. Então acabou que eu fiquei mais ainda enfiada naquele ramo de tudo isso, de imagens. E vocês hoje, Lucas, são sócios? Somos sócios. E já se conheciam desde quando? Na verdade, desde muito. A gente se conheceu na adolescência e por amigos em comum e... É aquela história clássica, você na adolescência tem mais tempo, né? Você fica mais tempo junto, só que começa a faculdade, você inicia a vida adulta, você termina reduzindo o tempo, você deixa de ver mais as pessoas, e a gente se afastou um pouco. Só que o que aconteceu foi,
Tu fez um trabalho, né? Fiz, eu resolvi, minha irmã faz cinema, também é meio metida nesse. Então ela fez cinema e ela pediu pra eu fazer umas fotos pra ela, que ela precisava de umas fotos num tema, numa temática específica. E aí eu fiz as fotos e aí eu fiquei, tá faltando alguma coisa que eu não sei o que é, porque eu não sei fazer, porque eu nunca fiz. E aí eu perguntei pra ela, será que tem alguém que a gente possa perguntar o que tá faltando, o que é que eu posso melhorar aqui? Aí ela falou, Lucas, manda mensagem pro Lucas, que ele vai saber, com certeza. Ele tira foto, ele adora tirar foto. E ele era muito presente nas redes sociais, então eu via muito, ele postava dica, postava muito foto. Aí eu mandei mensagem pra ele. Falei, e aí, o que me ajuda aqui? Isso foi em... Aí foi a primeira aproximação profissional, digamos assim. Sim. Isso, foi no final de 2020 para 2021. Em plena pandemia, né? Em plena pandemia. Ela mandou essa mensagem, falou assim, o que pode melhorar e tal. Eu falei assim, não... manda as fotos aí, a gente deu uma olhada, a gente conversou sobre as fotos, conversou sobre o material, sobre o editorial que ela fez. A proposta, né? lá, né? A proposta do trabalho. E não, que o trabalho ela tinha executado. Já tinha sido feito. Tinha sido feito. Foi ver o que poderia fazer nessa parte de pós-produção para poder afinar mais a foto baseada no propósito que elas tinham em mente. E nessa conversa, nessa troca, eu vi a Valentina muita vontade de escutar, de aprender. E na conversa, a conversa foi muito boa. Eu falei, vamos fazer o seguinte, em janeiro, no final do ano, no começo começou a baixar, né? Não a pandemia, as restrições, né? A gente falou assim, pois a gente vai sair para dar uma volta para conversar e fotografar. Eu vou levar a câmera e a gente vai sair para fotografar. Então a gente pegou, a gente deu uma volta, saímos fotografando vários pontos da cidade. Foi no começo da tarde, até o entardecer, te vendo como é que foi essa questão da luz. E nessa conversa já surgiu uma ideia de fazer um editorial de moda. Um editorial de moda. E a gente falou assim, pois vamos fazer isso aí. Só que a gente não vai fazer em Teresina, a gente vai encontrar alguma cidade próxima aqui a gente vai transformar isso num projeto. A gente queria um cenário específico e a gente tinha que achar, porque aqui não tinha. A gente não tinha. E aí terminou sendo onde? Monsenhor Gil. Especificamente em que? Foi embaixo de uma ponte. Aquela pontezinha. Isso, uma lagoazinha. É o Riacho Natal. Isso, bem naquele riacho. Tem umas pedras ali que antigamente a cidade chamava Natal, você sabia? Não, não sabia. Era a cidade Natal. Nossa, eu sou de Angical, do Piauí, minha família é de lá, eu nasci aqui, mas minha família é de lá. E sempre que a gente viajava, o ônibus parava lá em Natal pra gente fazer o lanche, ir no banheiro. Depois foi que virou o Monsenhor Gil. Pois pronto. Depois o nosso primeiro ensaio foi lá. E a gente pesquisou na internet, porque a gente não tinha como ir lá pra visitar o local, então a gente pesquisou na internet. E foi. A gente acordou 3h30 da manhã. Viu, foi e venceu. Pronto. Fomos nós dois, a modelo, que era uma amiga nossa que a gente convidou. Que é a Sandy, que é uma artista incrível. Ela até hoje ela trabalha, de vez em quando ela vem, faz projeto com a gente. Então foi maravilhoso esse contato com ela também. E aí ela veio, e um amigo nosso também que foi o Ian. Olha que coisa, né? Que legal. O Ian foi auxiliar desde o início, como eu falei, aqueles amigos que ajudam no início. Mas você não me faz inveja, porque eu também já viajei com o Ian. Olha aí. Fomos no final de semana a Floriano, voltamos lá por Amarante, estivemos no Lira Ecopark. Queria mandar aqui um abraço pro Igor, que nos recebeu muito bem lá. E é um bom parceiro, né? É um ótimo parceiro. Ajuda em tudo. Então, nesse projeto que foi que a gente percebeu, sem intenção nenhuma, a gente teve uma ideia, fizemos a produção dessa ideia, fizemos a pré-produção, organizamos tudo, fizemos a produção desse material, fizemos a pós e a entrega. Então a gente testou todos os passos que uma sociedade teria para poder executar. Aí foi o curso que quem vai casar faz um curso, né? Quem vai batizar faz um curso. Vocês fizeram um curso para ser sócios. Fizemos um curso para ser sócios. Aí surgiu a Murano, que é a Murano Narrativas Visuais hoje, né? Hoje.
E aí eu quero agora que vocês falem um pouco sobre a Murano. Você, Lucas, começa falando. Sim, por que Murano? De onde veio esse nome? Na verdade, a questão do nome da nossa empresa foi por muito tempo, foi um problema. Foi né? um problema gigante. Trazer várias pessoas para poder auxiliar a gente no nome, que a gente não encontrava nada que conectava. Quando a Vitória, né? Vitória, minha irmã. A Vitória, a irmã da Valentina, ela trouxe o nome Murano. E a gente trazendo, trouxe e falou assim, não, Murano não é o vidro. Aí falou assim, Murano é o vidro que é produzido na ilha de Pádua, na Itália, que é um vidro, é um processo artesanal. Eu falei assim, meu Deus, é isso que a gente faz. Tudo a ver, né? É isso que a gente faz. A gente faz as nossas produções, é tudo completamente... a gente senta e escreve tudo, faz esse processo. Então tem tudo a ver com a gente. Tem um aspecto artístico, um aspecto artesanal. Então esse é o nosso nome a partir de hoje. Nós somos Murano. Então a gente iniciou a nossa empresa e nossa empresa é uma produtora de conteúdo fotográfico e audiovisual. E a gente trabalha muito nessa área da publicidade, né? Então a gente trabalha com empresas, com produção de conteúdo mesmo, majoritariamente para as redes sociais ou conteúdo interno das empresas, né? O portfólio, né? Alguns arquitetos utilizam para poder apresentar para outros clientes. E a gente está nesse processo. Valentina, qual foi assim os grandes desafios que vocês, como jovens empreendedores, enfrentaram no começo? Lá no comecinho, que a empresa já tem 3 anos, eu estou sabendo disso, né? Então lá no comecinho, o primeiro trabalho, os primeiros desafios, como é que foi isso? Assim, eu me vejo muito privilegiada nessa questão, porque desde o início a gente teve parceiros, né? São pessoas que pegaram a gente para poder fazer a gente dar certo, então ajudar. Então a gente teve o nosso primeiro cliente, foi o nosso primeiro cliente como empresa, foi a primeira pessoa que pagou pra gente fazer um trabalho. Essa pessoa, ela tá com a gente até hoje. Então ela pegou a gente, por mais que nós fôssemos jovens, ela acreditou. Falou assim, eu sei que o trabalho de vocês é bom, vocês têm vontade, vocês têm coragem. E foi uma recomendação de um outro primo, o Ítalo, que também trabalha na publicidade, trabalhou na TV Cidade Verde por muito tempo. Foi professor também, ele trabalha na publicidade, no marketing na cidade há muito tempo. E ele era amigo dessa nossa cliente, estava prestando serviço para ela. E ele recomendou o nosso serviço. A gente teve uma reunião. Essa reunião foi em 2021. Faz bastante tempo, faz 3 anos. Desde o início ela foi a primeira pessoa. Então a partir daí a gente foi sendo a indicação, né? A famosa indicação. Foi indo. Um indicando pro outro, naquele trabalho de formiguinha que... De formiguinha, completamente. E assim, nesse começo eu não vi muita barreira, eu vi pessoas acreditando. Olhando e falando assim, esses meninos, meninos, as pessoas chamam muito de meninos, eles têm coragem, eles vão fazer dar certo. E aí agora, depois de um tempo, que a gente foi começar a perceber algumas barreiras por ser jovens, que a gente já tá subindo, e aí a gente vai chegando num lugar que as pessoas já são bem jovens, você já tem 3 anos de empresa? A gente já tem, e vamos continuar. Mas, independentemente da aceitação, houve agora com você, Lucas, houve assim algum problema na questão do empreender? Porque muitos empreendedores dizem que no começo nem tudo são as maravilhas que ela está falando, né? Mas a Valentina comentou muito sobre a questão de oportunidades. Essa questão da dificuldade de empreender, porque empreender é um desafio diário. Sim. Né? E é um desafio que, na verdade, as coisas não ficam fáceis. Você vai aprendendo a fazer o que você tem que fazer. Então, a nossa empresa, quais foram os desafios? A gente entender, desde o início, que a empresa é uma empresa. Então, é diferente do Lucas, é diferente da Valentina. A Murano é uma empresa desde o início. Então, você ter um CNPJ, você ter um aspecto financeiro estruturado, você ter um aspecto administrativo estruturado, você pensar no aspecto jurídico, você ter um contador, você ser estruturado em todos esses aspectos é o que traz E vocês sucesso. Tinham experiência disso? Zero. A gente aprendeu isso no processo. Tudo, a gente entendeu que... Trocaram o pneu com o carro andando. Com o carro andando, totalmente. A gente entendeu que a gente podia amar fotografia, a gente podia amar o que a gente faz, a gente podia ser muito bom nisso, mas se a gente não fosse bom em empreender, não ia dar certo. Então a gente começou a estudar. Vai, estuda, pega um livro, lê,
e aí aprende um pouquinho e pergunta pra alguém, e vê uma aula, e vai no YouTube, e aí a gente começou a entender que isso tinha que ser uma coisa forte, a gente tinha que fortificar essa parte de ser empreendedor, não só de ser fotógrafo e trabalhar, enfim, mas tinha que fortificar ser empreendedor e dividir bem essas funções. Entender os processos, né? Agora, vamos conversar um pouco agora sobre os trabalhos em si, do ponto de vista prático. Olha, o pai tem aquele trabalho lá, que aquele ali valeu a pena. Olha, aquele ali eu vou dormir pensando nele, orgulhoso. Fala aí dos trabalhos de você. Na verdade, essa questão dos trabalhos é muito interessante, porque a gente tem muito orgulho dos trabalhos que a gente faz, mas principalmente dos trabalhos que a gente consegue sair do usual, que a gente consegue mesmo chegar com a ideia pronta para o cliente, a gente não tem objeção, a gente pode criar, pode inventar. Isso tudo é muito bacana, porque você conseguir tirar as coisas do papel, transformar na produção fotográfica, transformar numa produção de vídeo, é sempre muito bom, porque isso demanda uma confiança muito grande. Então, cada produção dessa que acontece é um voto de confiança ali materializado. Ótimo. Então, a gente é muito difícil a gente conseguir eleger alguns de projetos específicos, porque a gente tem muita sorte dos nossos clientes, eles conseguirem abraçar as nossas ideias e ter confiança no nosso trabalho. E isso, eu acredito que é um dos nossos maiores méritos, é conseguir ter sempre uma conversa franca com um cliente, conseguir entender as demandas, você se despir um pouco do ego do produtor, falar assim, mas as coisas tem que ser assim, tem que ser assim. Não, o cliente ele senta ali, ele entende qual é a necessidade dele. Se você conseguir entender o que ele precisa... É o primeiro passo e talvez o mais importante. É o mais importante. E quando você entende, a coisa flui. Exatamente. Porque é meio caminho andado. É sobre... A gente costuma falar que a pré-produção dá mais trabalho do que a própria produção. Porque a gente passa muito mais tempo ali tentando entender, tentando desvendar o que a pessoa precisa, até chegar no momento da produção, que é produzir. Então acaba sendo um momento mais tranquilo, porque já está tudo anotado, já está tudo descrito, o que precisa ser feito, como vai ser feito. Então a gente trabalha muito essa pré-produção. E tem aquele assunto, aquele tema, aquela empresa que coloca ali para você o que ela quer e dá aquele start assim? Com certeza. Já sei como é que vai ser tudo. Com certeza. Ainda mais quando um cliente tem uma demanda que é muito específica. Por exemplo, eu tô com um produto que está parado na minha loja há muito tempo e eu queria dar uma luz para ele. Quando você recebe aquilo dali, fala assim, certo, vamos ver o primeiro passo, vamos ver o que já foi feito com ele, se foi feito alguma coisa e por que não funcionou. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é entender o que não deu certo, para a gente conseguir identificar o que não vai ser feito no futuro. Para não repetir o erro, né? E depois a gente colocar aquele produto, aquela coisa em situações que instiguem o interesse do consumidor, né? Naquilo. Então, é um trabalho mesmo de identificar. Por exemplo... Pode falar. Não, porque ele falou de estalo de criatividade, mas esse estalo ele só acontece porque a gente está muito imerso no... Sim, claro, sim. Acontece, mas é porque a gente fica sempre, a gente lê muito, a gente assiste muito filme, então a gente fica muito imerso nesse mundo para poder ter esses estalos de criatividade, que na verdade nada mais é do que as nossas referências. Saindo do baú. Exercitando a bagagem, né? Hoje mais cedo a gente estava falando, você falou sobre fotojornalismo. Sim. É a fotografia na mais puro o estado é o fotojornalismo. Tem um fotógrafo que... Você é o fotógrafo mais famoso do Brasil, né? Que é o Sebastião Salgado. Sim, né? Conheço. Sebastião Salgado, ele fala que você não fotografa com a sua câmera, você fotografa com a sua cultura. Você fotografa com o que você lê, com o que você assiste, com o que você escuta. E é isso que a gente acredita. Você está sempre nutrindo esses outros âmbitos para você conseguir entregar. E a fotografia do Salgado não precisa de assinatura, né? Não. Exatamente. É incrível isso. Incrível. É dele. É dele. É dele para sempre. Então, é espetacular. É o que a gente fala. As coisas têm que ter propósito. Ele tem uma fotografia com propósito. A gente trabalha aqui com uma pessoa do ramo do design, e é muito bom nisso que ele faz, que não deixa de ser... Não é que ele seja um fotógrafo, mas ele tem uma visão fotográfica das coisas, né? Bacana.
E aí a gente estava conversando essa semana, acho que foi antes de ontem, sobre a questão da concorrência com a IA. A inteligência artificial está aí, está aqui agora, né? Sim. E aí como é que vocês veem a inteligência artificial? É como um aliado, é como uma ameaça? Como é que é? Eu acredito que o primeiro ponto é sempre a gente estranhar o que está acontecendo. Só que a inteligência artificial, a gente tem que utilizar ela da forma ética e correta. O que é? Ela é feita para facilitar alguns processos, por exemplo, coisas estruturais. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Você não vai... A gente vê várias coisas de IA que faz imagens e faz vídeos e coisas, mas não é aquele tipo de construção. Não tem a percepção do ser humano. Você tem que aliar a sua percepção à ferramenta para você conseguir construir uma outra coisa. Não é você se apoiar literalmente na inteligência artificial, porque você vai ter um resultado de inteligência artificial, né? Você entender que a inteligência artificial é uma ferramenta é um passo importante para você estar sempre atualizado, né? E seguir, né? E como ferramenta ela não pode ser desprezada, né? Não, ela é muito importante. Na verdade, ela veio para facilitar e ela está facilitando. A gente muito. Utiliza bastante. Olha, no jornalismo, né? A gente que está aqui com o portal Gazeta Hora 1, a gente às vezes precisa de uma fotografia e não tem, e se socorre com a IA faz, embora a gente coloque lá, a imagem produzida, isso gerada, é a parte ética, né? Por inteligência artificial. Eu fiz uma hoje, que depois eu fiquei até me questionando se deveria ter feito, mas coloco lá, imagem gerada por inteligência artificial. Mas isso ajuda no sufoco, naquela coisa porque no jornalismo a gente não, por mais que a gente não queira, tem momentos que viram uma linha de produção. Sim. Por quê? Porque você tem que fazer 3, 4, 5 matérias ali num tempo recorde. E aí você, muitas vezes, recorre à inteligência artificial para ganhar tempo. E ela é uma aliada nesse momento, né? Nesse momento, ela ajuda, ela otimiza as coisas. E eu creio que nós não podemos desprezá-la e também não devemos confiar nela 100%. Ela também erra, ela também vacila, né? Mas nesta parte do trabalho de vocês, com certeza é uma boa aliada, né? Com certeza, a gente utiliza muito para poder estruturação de tópicos. Por exemplo, quando a gente está criando, a gente escreve textos assim, a gente fala assim, não, a gente precisa entender o que a gente acabou de fazer. Vamos jogar aqui, vamos transformar isso em tópicos. E ela estrutura tão bonitinha. Muito bem. Tudo lindo, tudo formatadinho, tudo lindo. Mas assim, eu não acho que seja uma ameaça. Eu não vejo como uma ameaça. Mas eu acho que ela ajuda a fazer o trabalho. Ela é uma aliada mesmo. Sim, e se a gente enxerga o nosso trabalho como um trabalho com um propósito, que a conversa com o cliente é importante, isso nada vai substituir. E se ela fizesse, o cliente não ia te procurar? Exatamente, não teria. Então, a gente precisa ter esse... Acho que nada vai substituir a criatividade humana. A mente humana. A mente humana. Então a gente precisa dessas ferramentas porque a gente precisa otimizar o nosso trabalho o máximo possível. Mas... É porque a IA, ela faz aquilo que ela foi preparada para fazer. E a nossa mente não tem limite, ela está aqui, né? Eu estava conversando com um amigo outro dia, e aí esse assunto cabe aqui, porque, tipo assim, um veículo dos anos 30 e aí um veículo hoje. Será se a mente humana era limitada àquilo, né? Não, a mente humana fazia aquilo porque era o universo que ela conhecia. E de lá para cá, nós evoluímos, tudo evolui. Você acrescenta um efeito numa coisa, uma cor, e essa cor eu já vou olhar de outra forma, e aí não tem limite. Eu fico me perguntando como é que vão ser os carros do futuro. Não nessa questão de vão voar, não, né? Eu digo o design mesmo. Como é que vai ser o design? Porque todo ano a gente não se surpreende com os lançamentos, né? Eu vi essa semana, antes de ontem, semana passada. Lembra da Caravan? Alguém já andou numa Caravan da Chevrolet? Eu sei porque papai teve duas. Cara, e aí a Chevrolet está relançando a Caravan. Aí não dá para comparar. A gente fica se perguntando assim,
será se o design naquele tempo só conseguia produzir aquilo mesmo? Mas as coisas vão evoluindo. Era o universo naquele... A mente vai sendo abastecida e vai exercitando a criatividade. É aquela coisa, as coisas que acontecem, até as inovações, ela é um reflexo do que está ao redor. Exatamente. Você não tem como chegar com uma coisa ultra futurista, porque ela não vai ter nenhum ponto de contato com nada. A referência do futuro qual é? É quando ele vai chegando. Exatamente. Então esse processo ele é muito, muito orgânico, eu acredito, né? Então é bem interessante. Esse movimento de relançar as coisas tá muito forte. Olha, a Toyota Bandeirantes você conhece. A Toyota também está relançando a Bandeirantes. E não fica que não tem nada a ver. Completamente diferente, mas ok. Mas tem uma coisa muito forte que está tendo hoje em dia, é um resgate nostálgico, né, das coisas. E não é a coisa de você relançar o retrô, não tem nada a ver com o retrô. É uma nova concepção, é um novo projeto, né? E, às vezes eu acho que eles recorrem a isso porque já tem um nome consagrado no mercado, já tem uma clientela apaixonada, consolidada, né? E eu acho que isso ajuda. Não vejo outra explicação. É que é um ciclo, né? Tudo acaba indo e voltando. Então a gente volta pro passado e daqui a pouco é o futuro e aí volta pro passado. Sempre é assim. Tá nesse movimento muito forte para nas produções cinematográficas, estão trazendo muitas franquias de volta, estão fazendo os remakes de coisas que já existiam, já aconteceram. E muitas pessoas reclamam, né, que não estão investindo em ideias originais, só que elas ainda acontecem. Então a gente não está vendo porque eu acho que tem espaço para todos, né? Tem espaço para todos. Quem gosta do remake, quem gosta de reviver o passado, quem é mais nostálgico. Como tem espaço para quem está criando novas coisas, né? Novas coisas. Bom, e para onde está caminhando a Murano hoje? Quais são os desafios para 2000? Se não houve esses grandes desafios no início, quais são os desafios para 2025? Não me entenda mal. Tiveram desafios. Essa questão é muito interessante, porque a empresa ela vai crescendo. E se você não abraçar o crescimento dela, você meio que começa a correr contra a sua empresa. Você vai estagnar, vai ficar parado no tempo. E você tem que abraçar esse crescimento da empresa. Então a nossa empresa está crescendo, a gente trouxemos uma pessoa para trabalhar com a gente, já tem uma pessoa que trabalha fora também, então a nossa empresa hoje são 4 pessoas, já estamos sentindo a necessidade de outra pessoa. Então a gente está pensando também na expansão, a gente tem um espaço físico que também é o nosso estúdio, que a gente cria lá e traz os clientes para produzir lá. E a gente está sentindo a necessidade também de ter essa expansão, então a gente está estudando essa segunda expansão, né, que nós já vamos para o nosso terceiro espaço, né, quando a gente formular isso, e amurando para o futuro, e a gente continuar expandindo essa equipe, sempre com o propósito de fazer uma produção de conteúdo com propósito, seja ela fotográfica, seja ela audiovisual. Então a gente crescer com segurança também. Crescer com os pés no chão, né? Tem uma pessoa que auxilia a gente, é um grande amigo nosso, que é o Arthur Fonseca Machado. Ele hoje trabalha na V4 Company. Ele faz parte ele é o chefe de marketing na empresa, e ele sempre faz, que é uma empresa nacional, gigantesca. E ele é daqui? Ele é daqui de Teresina. Ele é uma das maiores assessorias de marketing da América Latina, uma das maiores. E ele sempre conversa com a gente sobre isso, falando baseado, a gente apresenta o panorama da nossa empresa para ele, fala o que a gente está fazendo certo, o que a gente está fazendo errado, o que a gente pode melhorar, e sempre mostrando para a gente que o mercado não é só isso que a gente está vendo. O mercado em outra cidade já é diferente, em outro estado já é diferente, mudou o país, já mudou outra coisa, então a gente sempre tem a mente baseada nesses outros elementos, não ficar fechado só nisso. A gente falou aqui da inteligência artificial, mas tem uma coisa que eu queria que vocês falassem um pouco. Claro. Nesta área da produção de vídeo, da produção fotográfica, o equipamento, ele conta, é importante estar atualizado nesta área?
Pronto. A gente até respondeu essa pergunta recentemente, quando a gente foi dar uma... Foi um bate-papo, né? A gente foi participar de um bate-papo com alunos de fotografia. E aí perguntaram sobre equipamento. E aí eu acho importante falar que depois que você sai de um equipamento comum, né, para um equipamento profissional, o salto já é tão grande que os próximos saltos eles são tão pequenininhos. Não vou dizer que não muda, claro que muda, você tem facilidade. Analógico digital, né? Mas assim, você sai de uma câmera simples, uma câmera de entrada para uma câmera profissional, você já vai ver uma mudança tão grande no seu trabalho que a próxima câmera, que vai aumentar um nívelzinho, vai ser tão pequeno que o seu cliente talvez nem perceba. Mas a gente percebe, né? A gente quer sempre estar com o melhor equipamento, estar entregando o melhor possível. Mas assim, esses saltos de equipamentos profissionais, eles não são saltos enormes, eles não são assim... tão difíceis de... É muito mais sobre a questão de você... Eu acredito que você tem que começar. Essa parte do equipamento é muito interessante porque é um ponto onde todo mundo que está no início... Todos que estão no início da carreira, eles param. Porque você se prende a uma coisa externa. Então eu falei assim, então não depende de mim começar a fotografar. Não depende de mim começar a gravar. Porque eu preciso do equipamento X, eu preciso do equipamento Y. Você não precisa disso. Eu entendo o que vocês estão falando e eu fiz essa provocação, porque é o seguinte, o equipamento é importantíssimo. Mas se você não tiver o principal, que é a ideia de como usar aquele equipamento moderno, sofisticado, tecnológico, dentro do propósito que você quer e da ideia que você teve, o equipamento por si só não vale nada. Né? Sim, não tem utilidade se você não souber aproveitar o melhor dele. Tem, por exemplo, a gente falou mais cedo sobre inteligência artificial, que é uma ferramenta. Os equipamentos, eles são ferramentas. Também. E cada trabalho, cada produção tem a ferramenta específica para aquilo. Muitas pessoas falam hoje em dia da questão do mobile, da pessoa que produz com celular, mas produzir com celular é espetacular. Eu fotografei com celular, produzi celular, fazia vídeo de palestra em 2017, editava no celular, entregava para o professor. Antes de existir o mobile, fazia com celular, isso acontecia. E foi uma coisa que fomentou a necessidade de ter, a necessidade de produzir, de continuar estudando. Porque você já tem a ferramenta na sua mão. Então você continuar com aquilo, você vai se instigar, falar assim, não, eu quero ir para o próximo passo. Eu quero ter uma câmera, eu quero estudar uma câmera, eu quero entender esse aspecto mais manual, eu quero uma lente, eu quero outra lente. É muito natural essa progressão. Tem até uma curiosidade, né, que a gente iniciou nossos trabalhos, lá no início mesmo, nossos primeiros trabalhos, a gente passou mais de um ano com uma câmera de entrada e nossos trabalhos eram trabalhos excelentes, assim, eu tenho orgulho dos trabalhos que a gente começou, então a gente passou muito tempo com a câmera de entrada pra gente mudar para uma câmera profissional, ter as lentes que a gente queria, ter os modificadores, os flashes. Tinha 2 flashes de entrada, uma câmera, na verdade era um LED, a gente usava um LED, depois a gente comprou um flash. E fazia o que dava ali, o equipamento era maravilhoso. Porque tinha o principal. A gente tinha a vontade. A ideia, a vontade, a criatividade, né? Exatamente. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre cada um de vocês na individualidade. O cidadão Lucas Melo. Sim. Lucas, você está com quantos anos? Tô com 28, vou fazer 29 esse ano. Aí... Menino. Que bom. É muito bacana estar nessa idade, estar fazendo o que a gente está fazendo, estar conseguindo empreender. E você, com todas as dificuldades que tem, mas você está conseguindo viver o dia de cada vez realizando um sonho, porque não deixa de ser um sonho trabalhar com o que a gente trabalha, né? E viver do jeito que a gente vive. Você trabalhar com a criatividade e sempre vai ser um desafio, porque você trabalha com uma coisa que é muito... Você acaba externando muito de você, em tudo que você faz, né? E você ser permitido fazer isso é incrível, é espetacular, na verdade. Perfeito. Já casou, não? Não. Tá namorando, noivo, tico-tico no fubá, como é que é? Estou tá namorando. Tá enrolando quem, né? Não estou enrolando ninguém, estou namorando e muito feliz.
Que bom. Olha, Valentina, dizem que para uma moça jovem não é falta de educação perguntar a idade. Então, se você quiser falar, não tem nenhum problema. Não tem problema nenhum. Eu tenho 24 anos, vou fazer 25 daqui a 2 dias. Olha aí, no dia que, mesmo dia que eu, mesmo né? Dia que você. Dia 14 de fevereiro. O bolo. Eu vou querer comer desse bolo lá, viu? E você, como é que você se vê tão jovem empreendendo? Foi isso que você pensou para você? Acho que eu nunca imaginei que fosse acontecer tanta coisa na minha vida, assim, tanta coisa legal, tanta coisa que eu sonhei por muito tempo e que era só um sonho. Então eu tenho muito orgulho de toda essa trajetória empreendedora e eu tenho muitos sonhos para o futuro. Eu imagino a Murano gigante, a gente sempre fala. A gente imagina a Murano gigante no país. Então, se eu me vi 3 anos atrás sem imaginar o que eu tenho hoje, eu não faço ideia do que vai acontecer daqui a 3 anos. Certo. E quem é a Valentina? Eita, na individualidade, na família, como é que é? Eu acho que eu sou uma pessoa, eu vou dizer sonhadora e orgulhosa. Eu tenho muito orgulho de tudo que aconteceu, de tudo que está acontecendo. E é muito importante isso, lembrar do que aconteceu para poder continuar hoje. Eu sei que você tem uma irmã. São quantos filhos? São 3 irmãs. 3 irmãs. 3 meninas. 3 moças. 3 meninas. Uhum. Certo. E você lá, é filho único, não? Não, eu sou o mais velho de 3 Também. homens. 3 homens. Com essa sociedade tinha que dar certo. Não, né? a gente diz que a gente pensa igual. Então, isso, tem um irmão 2 anos mais novo que eu, que ele é piloto de avião, né? Ele tá finalizando essa parte da formação dele. Começou a primeira parte, vai para a segunda parte agora. E eu tenho um outro irmão que é 14 anos mais novo que eu, que tá na escola. Olha. Então tem essa mudança muito grande aí. E é bem interessante. E você está falando dos irmãos, falando até com muito orgulho. O que é a família para você? A família é o ponto de apoio para tudo. Eu acredito que sou muito feliz de ser o meu pai, minha mãe ainda, então, porque a gente conversa com muitas pessoas quando a gente começa a empreender, então a gente sempre está acostumado a ser o mais novo na mesa, né? Em muitos lugares. Então a gente escuta muitas pessoas falando que sentem falta da mãe, sentem falta do pai, e a gente conseguir ainda ter esse privilégio de ter o pai, a mãe, de ter esse contato, de estar junto, é importantíssimo, porque a família é o ponto de apoio, é onde você vai quando tá feliz, quando tá triste, e onde você vai para se reenergizar, né? Pronto, perfeito. Você está falando aí de quem ainda tem a mãe, você tem o privilégio. Eu ainda tenho a minha mãe, né? Dia 14 agora, sexta-feira, você vai fazer 25, eu vou fazer 63. Mas eu ainda tenho mãe, olha que coisa, né? Minha mãe tem 85 anos. E perdi meu pai recentemente na Covid, que também morreu com 85 anos. Então eu sou um privilegiado. Com certeza. Convivi com a minha avó paterna, ela morreu com 108 anos, ia fazer 108 anos. E foi assim uma convivência muito intensa, porque ela morava aqui em Teresina, eu a visitava com frequência. Eu costumava dizer, papai, eu visito mais a vovó do que o senhor que é filho, né? Então, assim, para você, o que representa a tua família? Ai, meu filho, é a base, é de onde tudo começou, é de onde tudo sai, né? De onde as coisas dão certo, tudo começa ali. A minha família, por mais que no começo não entendesse muito bem, né? Nem a gente entendia de a família da gente, né? Mas sempre me apoiaram, sempre deram tudo que foi possível para poder isso aqui acontecer. Então, eles são o ponto de partida. Minhas tias também são muito... Eu tenho um contato muito forte com minhas tias, elas me apoiam muito. Apesar de não entender, mas elas me apoiam muito. E eu sou muito feliz com a minha família. Graças a Deus, né? Lucas, e Deus? O que é Deus? O que representa para você, para sua vida? Deus também é um dos pilares, eu acredito. Isso é muito forte. Na verdade, Deus sempre esteve muito presente na minha vida, na vida da minha família. No meu tempo eu estudei por um tempo no Colégio das Irmãs, também virei jovem missionário em um período exercitando a espiritualidade lá cedo ainda, né? Com certeza, ajudando nas missões no Memorário, então foram no bairro Memorário, né?
Então é um pilar. É paz, eu acho que é você se centrar, é você... Não sei, você tenta explicar e não consegue, Eu acho que é mais... que esse mistério de Deus é que nos fascina, né? Com certeza. E na tua vida, como é que Deus se manifesta? É engraçado porque eu me considero uma pessoa muito espirituosa. Então, apesar de eu não ter muita frequência não ir muito à igreja, né? Eu me considero uma pessoa em si com uma espiritualidade muito forte, então eu me apoio muito nisso. Mas é muito interno, sou eu comigo, eu não costumo externalizar muito isso, então também é muito difícil falar. Mas a igreja somos nós. Essa é o que o que importa é o que a gente confunde às vezes com o templo. O templo é outra história, que tem que ser considerado, a gente tem que frequentar, mesmo que esporadicamente, mas a igreja somos nós, é a nossa relação com Deus e com as outras pessoas. Quando a gente respeita o próximo, a gente ama o próximo, é aí que a gente está sendo o verdadeiro cristão. E é isso que Deus quer. Deus não quer que você vá para a igreja todo domingo e passe a semana pisando nos outros, né? Então você tem que exercer essa sua espiritualidade, essa sua conversão com Deus, exatamente sendo bons profissionais, boa filha, bom filho, né? Futuramente bons pais, bom esposo, boa esposa. Gente, eles não são casados, eles não moram, cada um namora em outras pessoas. Eles são sócios, tá? A gente está falando aqui porque eles têm uma identificação muito forte. Tem uma coisa que a gente fala, acho que é importante a gente falar um pouco. A gente sempre fala nas nossas reuniões internas, é que nós somos amigos primeiro, antes de sócios. Sim. Nós somos amigos antes de ser sócios, então a gente quer permanecer. E se vocês continuam sócios, já são 3 anos de sociedade, e a gente sente essa harmonia entre vocês, essa sintonia profissional, significa que a coisa está dando certo e vai dar certo, porque, no geral, as sociedades acabam com as amizades. Vocês estão provando que é possível fazer o caminho inverso, né? Serem amigos, serem empresários, serem sócios e continuar buscando essa felicidade, né? E crescendo as coisas, porque tem outros projetos, porque como a gente percebe é o seguinte, o que é complicado hoje em dia? É complicado você encontrar uma pessoa para você empreender junto. Quando Sim. você tem uma sintonia com a pessoa, então a gente está vendo esses outros projetos que eles vão acontecer ainda, fruto dessa sociedade que funciona, mas que ela só acontece porque a gente tem uma amizade. Sem dúvida. Empreender já é tão difícil sozinho, né? Você vai empreender brigando, pelo amor de Deus. Eu acho que o que dá para perceber aqui, namorando, nesses 2 sócios, é que vocês se conectaram por pensarem parecido, por terem os mesmos propósitos, por acreditarem nesse trabalho. Um não procurou o outro porque o outro tinha o dinheiro para investir, só o dinheiro para investir, né? O não tinha nada. Não, só tinha vontade. E uma ideia. A gente sempre teve uma ideia, tem uma ideia. Então vamos nessa ideia. Aí o Murano nasceu de uma ideia, literalmente. Gente, eu estou entrevistando aqui 2 jovens empreendedores profissionais da área da fotografia que se juntaram para montar uma empresa que está fazendo sucesso, porque tem o que a gente acabou de falar aqui, eles acabaram de falar, eles tiveram uma ideia, tiveram um propósito, tem harmonia, tem amizade e tem profissionalismo, lógico. Se você recebeu esse link de alguém, é porque alguém gosta de você, porque alguém quer que você se informe, que você se atualize. Então, se você não é inscrito ainda no nosso canal, você se inscreve, aciona o sininho para receber as nossas notificações e compartilha esse link. Manda o link lá no grupo do condomínio, no grupo da associação de moradores, no grupo da empresa, né? Manda até para quem você não gosta, tá bom? Manda para todo mundo, porque é desse compartilhamento que a gente depende para ampliar a nossa audiência. Uma audiência que não é pequena, que ela está crescendo, mas que ela só vai subir, ela só vai ganhar mais espaço aqui em Teresina, no Piauí, no Nordeste, no Brasil e no mundo, se você nos ajudar compartilhando esse link, tá certo? Eu estou conversando com o Lucas Melo e com a Valentina Monteiro, tá? Bom, a gente já está chegando ao finalzinho e eu quero saber se vocês têm mais alguma coisa para falar.
E se for falar, olha para ali, para aquela câmera e fala, sei lá, fala para a tua clientela, fala para os teus colaboradores, fala para a juventude, fala para quem quer empreender, fala, simplesmente fala. Quer começar? Eu acredito nessa câmera aqui, né? A única coisa que eu tenho para falar é que se você tem vontade de fazer alguma coisa, de dar vida a uma ideia, de criar, eu acredito que depende de você começar. Toda dificuldade que você acha que pode ter, tudo que você acha que falta, que precisa, quando você tem essa coisa, sempre vai ter outra coisa. Então é melhor você iniciar, você fazer, você dar vida àquilo e você vai descobrir no processo a melhor forma de resolver tudo, porque sempre vai dar certo se você fizer as coisas com propósito. Vai lá, Valentina. Eu acho que é importante agradecer. Agradecer que a gente falou muito de são tantas pessoas, né, que o tempo todo estiveram ao nosso lado e ajudaram nessa trajetória e ajudaram essa trajetória a ser mais tranquila. Então, a gente é muito grato sempre a todos vocês. Todo mundo sabe quem era, não vou falar o nome de ninguém. Mas se quiser falar, pode falar. Os nossos amigos que ajudaram a gente no início, quando a gente tem uma ideia maluca, entrar no meio do mato, no sol, chuva, os nossos clientes que eles acreditam no nosso trabalho, né? Confiam, principalmente. Acho que a base do nosso trabalho sempre foi a confiança, o cliente confiar na gente, e isso foi muito importante para a gente conseguir também entender a importância do nosso trabalho nas empresas, enfim. E a nossa família também, né? Por estar sempre do nosso lado. É isso. É isso. Tá dado o recado, né? Tá dado o recado. Muito obrigado por terem aceitado o convite. Foi um prazer conversar com vocês. Que não teve entrevista, teve uma conversa, um bate-papo. Sorri, vocês sorriram e a gente mandou o recado, né? Tá entregue. Ela tá ali nos observando. Tâmara, você já pode plantar uma tâmara e colher com 10 anos, viu? Gente, a gente fica por aqui até o nosso próximo encontro.